Então, pessoal, bom dia novamente. Vamos começar aqui o nosso assunto de matemática, tá? Até no card eu tinha destacado alguns conceitos de matemática 1 e matemática 2, tá bom? Aí só revisando para os meninos do primeiro N, que a matemática 2 ela já puxa um pouco mais aqui para os alunos da sede, ok? Que são os assuntos destacados, né? A gente aí já tinha postado, aliás, já tinha postado no card, que são sobre a revisão sobre os perímetros, figuras planas e exemplos de figuras geométricas. Envolvendo a matemática 2, que é a introdução de razões, proporções e grandezas. Bom, pessoal, aqui para início, eu vou começar logo mostrando para vocês as seguintes fórmulas, certo, das determinadas figuras geométricas, que é onde eu vou ter o triângulo, que é a fórmula do triângulo, é o P, que é igual a 3L, ou seja, que é perímetro é igual a 3 vezes L, que representa os lados. Eu vou ter também aqui do quadrado, fórmula do quadrado. Tudo bem aqui detalhadozinho para vocês. Lembrando que após terminar, a gente também vai ter as questões. Essas questões vão estar no formulário junto e acompanhado com esse arquivo em PDF, para poder ajudar vocês na resolução. Tem aqui também as fórmulas do losango. Tem as fórmulas do retângulo, certo? Tem uma de trapézio e tem uma de círculo. Então, o que é esse conceito? De uma forma bem resumida aqui para vocês. O que é esse conceito de perímetro de figuras planas? Indicam o valor da medida do contorno da figura, ou seja, o conceito de perímetro corresponde à soma de todos os lados de uma figura plana geométrica. Então, pessoal, no perímetro, perímetro da área, eu trabalho basicamente com dois conceitos, que é a soma aqui de todos os lados, que é relacionado ao valor do perímetro, tem aqui até um exemplo, tá? Deixa eu só aqui ativar minha caneta. Pronto. Eu tenho aqui a primeira, que é o perímetro, que é a soma de todos os lados, certo? E em seguida eu venho aqui correspondente ao valor da área, que o valor da área eu tenho aqui já na parte da multiplicação, tá? Eu multiplico a área vezes a altura. Mas aqui embaixo eu já começo logo com, com um exemplo. Se estiver muito pequeno aí, vocês me avisam aí que eu dou uma aumentada aqui no tamanho, viu? Para poder visualizarem melhor. Se a galera não quiser falar, pode ir participando no chat, que eu vou tentar aqui acompanhar vocês. Aqui eu já começo logo com um exemplo. Então vamos lá para esse seguinte exemplo. Em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaço de lazer reivindicam à prefeitura municipal a construção de uma praça. A prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular devido às características técnicas do terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos no máximo 180 metros de tela para cercar a praça. A prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas de terreno disponíveis para a construção da praça. Só mais alguém querendo entrar? Pronto. Então vamos aqui. O que é que a questão está falando? A questão está falando que a prefeitura, no caso, ela fez uma solicitação, certo? E nessa solicitação, o que ela destacou que ela quer construir uma praça, sendo que essa praça ela tem um formato retangular devido às características, ou seja, devido às características relacionadas ao terreno. Então, o que foi que a prefeitura colocou para a comunidade? Colocou, destacou para a população. Mais alguém chegando. Ela apresentou as seguintes medidas de terreno disponíveis para a construção dessa praça, certo? Aí eu tenho o terreno 1, que é de 50 metros por 45. Eu tenho o terreno 2, que é de 55 por 55. Eu também tenho o terreno 3, que é de 60 por 30.
e eu tenho o terreno 4, que é de 70 por 20, e o terreno 5, que é de 95 por 85. Então, isso aqui. É, então, vamos supor que eu posso dizer aqui para vocês, o responsável pela obra, o engenheiro chegou lá, bom, tá aqui as opções que vocês têm para poder construir essa praça. Então, fica aqui a critério de vocês, qual vocês vão escolher, e de acordo com o que vocês vão escolher, a gente vai fazer o orçamento, certo? E os cálculos para ver se encaixa nesse orçamento que a gente quer disponibilizar para essa construção. Aí mais abaixo eu tenho, para optar pelo terreno de maior área, que atenda às restrições impostas pela prefeitura, os moradores deverão escolher o terreno. Então, aqui a gente tem as opções, que é a A1, B2, C3, D4 ou a letra E, que é 5, certo? Referente aos terrenos que foram aí mostrados. Então, pessoal, primeiramente, o que é que a gente deve solucionar, deve resolver para poder chegar na resolução dessa questão? Devemos primeiramente calcular o perímetro de cada terreno para analisar se ele atende às restrições e depois calcular a área da região retangular. Então vamos lá. Sabemos que para encontrar o perímetro do retângulo, utiliza-se a fórmula que é 2, certo? Que é 2, aí a parênteses base mais a altura. Eu vou até subir aqui um pouco para mostrar essa fórmula aqui para vocês. Pronto, aqui eu tenho a área retangular, ó, que já está destacada lá. Perímetro é igual a 2, Michele. Perímetro é igual a 2b, mais 2h. Certo? P, perímetro, B, base, H, altura. Eu volto aqui para a resolução da questão e vou pedir o que ele está me solicitando. Certo? Primeiro eu tenho que identificar os perímetros exatos de cada terreno. Então, os terrenos eu vou fazer assim. Eu vou identificar eles como T1, que aqui é igual ao terreno 1. Eu vou identificar o T2, que é o terreno 2. Só se vocês não estiverem entendendo os garras, vocês vão dizendo. Tá ajeitado. Eu tenho aqui o T3, que é o terreno 3. Eu tenho aqui o T4, que é o terreno 4. E por último eu vou ter o T5, que é o terreno 5. Parque nem encosta. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer? Observando aqui a fórmula. A fórmula aqui é 2. Já sei que começa aqui com 2. Vezes. Agora eu vou lá para o T1. Terreno 1. Que é 55. 55 mais, agora para o segundo, o valor que é 45. 45 metros. Fecho, faço aqui a soma. De 55 mais 45 vai dar igual a 100. Vezes 2. 2 vezes 1, 2. Repete aqui os zeros. Aqui já encontrei 200. Foi o primeiro, certo? Ou seja, para encontrar o T2, o T3, o T4 e o T5, vocês irão fazer essa mesma fórmula aqui. Sempre fazendo esse acompanhamento. O 2 aqui, ele vai vir em todos. Que o 2 é da fórmula do perímetro. Perímetro retangular. Certo? Então, aqui eu sempre faço o acompanhamento do 2. Então, aqui agora eu vou para o T2. T2, que todos os dois lá são 55. Mais 55. Eita, menina, vai deixar certo. 55, aí mais 55. Vamos lá, galerinha, dando uma ajudazinha aí. 110 vezes 2 igual a 220.
a 220, agora eu tenho T3, que é 60, dá igual a 90, multiplico, vezes 2, que dá igual a 180. Tenho aqui o penúltimo, que é o T4, que é o 70 mais 20. Cosmo aí chegando agora, bom dia, Cosmo. 70 mais 20, que dá 90, vai dar o mesmo resultado do terreno 4. Aliás, do 3. 180. E aí, por último, eu tenho o 95 mais 85, que vai dar igual a 180 vezes 2, que dá igual a 360. Pronto, pessoal. Essa primeira parte aqui de descobrir a primeira parte do valor dos perímetros, tudo ok? Dê só um retorno aí, por favor. Só para me saber que tem alguém. Tudo certo. Entenderam ainda onde foi que apareceram os resultados. Terreno 1 ficou igual a 200, terreno 2 igual a 220, o T3 180, o T4 também é o mesmo valor, e o T5 360. Tudo ok? Posso continuar? Sim, professor, continue. Valeu. Pronto, então se a gente observar aqui, ó, dois desses terrenos, eles se encaixam, tá certo? No valor da medida que a prefeitura disponibilizou dessa solicitação. Alguém poderia dizer quais são desses dois terrenos que se encaixam? A gente poder aqui continuar agora na parte da multiplicação. Dos cinco, pessoal, eu vou eliminar aqui três, só vai sobrar dois. Quais são esses dois que vão ficar para não continuar? Esse que falou que é o T2, que o T2 vai ficar, T1. Pronto, esses dois que vão ficar, né, na sua opinião, é o... É porque tem Tica Gomes, mas quem é que eu tô falando aqui? É o Gabriel. Certo, Gabriel, desculpa aí, é porque eu vi outro nome aqui. Pronto, o Gabriel falou que é o T2 e o T1 que vai continuar. Mais alguém concorda ou acha que vai ser outro terreno? Aliás, outros, né, que são dois. Vamos lá, galera, vocês podem comentar aqui no chat que eu vou tentar acompanhar vocês. Ou todos aí vão acompanhar a mesma resposta do Gabriel? Bora, bora, não só tá aí o Gabriel não, né? Então vamos lá, vamos continuar. Gabriel, só uma observação aqui na questão de novo. Deixa eu ver qual é a parte aqui para poder revisar. Ó, a solicitação afirma que irá construí-la em formato retangular devido às características técnicas do terreno. Restrição de natureza orçamentária impõe que sejam gastos no máximo 180 metros de telas para cercar. Vou apagar essa linha aqui para não atrapalhar. Pronto. 180 metros de tela para cercar a praça, ou seja, isso aqui é o limite máximo que pode ser utilizado, tá certo? E aí, se a gente for analisar aqui nas respostas,
Então, no caso, viu, o T1, que é o terreno 1, já não vai ser, porque o terreno 1, a resposta dele, ó, já deu 200, sendo que o limite máximo é só 180. Então, com essa fala que eu dei para vocês agora, quais são os terrenos aí que vão sobrar, que só vão ter dois? No caso, o T1 já não é, já descarta, viu? Porque ele aqui já deu 200, então não tem como eu continuar com ele. O T2 também vou descartar ele, porque já deu 220, certo? Olha aqui ele. O T3 deu 180, então o T3 já entrou no limite permitido, certo? Aliás, no limite máximo. Tanto o T3 como o T4. Então, descarto o T5 e aí eu vou continuar só com esses dois terrenos. Isso. Eu vou continuar com esses dois terrenos, porque os dois terrenos eles têm as mesmas medidas do perímetro, né? E isso aqui na primeira parte. A gente aqui somou e multiplicou aqui por 2. Então agora a gente vai descobrir quais são desses dois terrenos que vão entrar nessa solicitação. Bom, então vamos aqui agora fazer o cálculo, que é a de base vezes a altura. Eu vou descobrir o valor da área para me contar a resposta final. Certo? Então aqui é o T3. Primeiro eu vou fazer o cálculo do T3. Vou colocar aqui de lado. Formulazinha da área. A gente até viu lá no começo. Que a área é igual a B vezes H, base vezes a altura. Então eu tenho a área que é igual a 60 vezes a altura. A altura é o que? É 30. A resposta dessa multiplicação que eu vou ter é 1.800. Né? 6 vezes 3, 18. E aí desce os zeros. 1.800 metros quadrados. E agora eu vou fazer do T4. A fórmula que a gente vai usar aqui é a mesma. Eu vou logo aqui para a parte da resolução, que a área é igual a 70 vezes 20. A área é igual a 1.400. 7 vezes 2, 14. E acrescento zeros. 400 metros, 1.400 metros quadrados. Pronto. Então, aqui eu já descobri o valor do perímetro e agora eu descobri o valor da área. Então, observando aqui, vê só, essas duas respostas. Essa deu 1.800 metros quadrados, essa deu 1.400 metros quadrados. Qual vai ser, então, a resposta, qual vai ser o terreno que a prefeitura vai colocar nessa solicitação? Analisando aqui essas duas respostas, duas resoluções. T4, T4 que deu 1.400 metros, mais alguém? Vamos lá, só o Gabriel. Não tem mais ninguém, não. Eduardo T3. Mais alguém? Pessoal, vocês ainda estão com sono? Então não, né? 9h30. A Geise, a Gerliane, a Caroline, Maria Clara, Raíssa, Cosmo, Michele, a opinião de vocês. Então vamos lá, galera. No final aqui das contas, então a resposta vai ser
o T3, certo? Terreno 3, que é 1.800 metros quadrados, e vai ser nossa resposta final. Ou seja, T3, terreno 3 é a resposta da letra C. Bom, então nessa questão aqui foi usar dois conceitos. Foi usado aqui o conceito do perímetro, certo? Que foi a soma, depois a multiplicação por 2, depois a gente passou para descobrir o valor da área. Foi a multiplicação de base vezes a altura. Então, esse aqui foi um exemplo do perímetro, destacado aqui para vocês. Tudo ok? Quer que eu revise alguma coisa? Vamos fazer cabeça de calango, não. Fazer silêncio. Bora se manifestar. Alguém chegando agora, Márcia Souza. Então vamos lá, vamos continuar, né? Agora eu vou destacar para vocês um exemplo de área de figuras semelhantes, ok? Então, o que é essa área de figuras semelhantes? Ela é a razão entre as áreas de duas figuras, que é igual ao quadrado da razão da semelhança entre elas. Então, as figuras semelhantes são aquelas que possuem ângulos correspondentes semelhantes. Lados correspondentes proporcionais, essa proporção entre os lados e a semelhança entre as figuras garante também a existência de uma propriedade, envolvendo suas áreas. Então, o que é que ele falou bem aqui? Ó? Figuras semelhantes são aquelas que possuem ângulos correspondentes semelhantes e lados correspondentes proporcionais. Vou destacar aqui essa parte aqui. Ou seja, na figura semelhante, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de um hexágono. Então, se eu for destacar ou fazer outras figuras, tá bom? Aqui dentro desta figura maior, todas vão ter sempre, ó, o mesmo sentido. Vou construir aqui um, aí aqui eu vou ter, essa não saiu legal. Aí aqui eu vou ter outra figura, certo? Isso é observação, no caso envolvendo figuras semelhantes, viu? Sempre eu vou conseguir construir outras figuras dentro dela, sendo da mesma proporcionalidade. Ok? Vamos aqui mais abaixo. Eu suponho que aqui eu tenho um exemplo. Então, as áreas de duas figuras sejam representadas por A1 e A2, e que essas figuras sejam semelhantes. Suponha também que L é a razão de semelhança entre as duas figuras, ou seja, L é o resultado da divisão entre dois lados correspondentes dessas duas figuras aqui que estão destacadas, tá? Então, aqui eu tenho a figura A, tenho A1 e tenho A2. Ou seja, desta figura aqui maior, eu tirei a segunda figura. Isso quando eu estou trabalhando nesse conceito de figuras semelhanças. Tá? Então, mais abaixo eu tenho o seguinte, tenho aqui um exemplo. Dados polígonos semelhantes a seguir, determine a área do segundo polígono, sabendo que a razão de semelhança entre eles é 2. E que a área do polígono é menor, o polígono menor, mede 4 centímetros quadrados. Então, vamos lá, nesse exemplo eu tenho aqui dois quadrados, figuras semelhantes. E aí eu quero agora descobrir em relação aqui à solução. Qual vai ser a resposta? Quando a razão de semelhança é maior que 1, significa que maior medida foi dividida pela menor medida. Assim, podemos substituir os valores da área de uma das figuras e da razão da semelhança na fórmula abaixo. Então, qual é a fórmula que eu vou utilizar, pessoal? E até destacou bem aqui no começo. Ó, que é L ao quadrado. Então, para esse exemplo, eu vou utilizar L ao quadrado igual a A1 dividido por A2. Vou trabalhar nessa seguinte fórmula.
Agora eu vou continuar substituindo L por quem? Bem que ele fala. Cadê a questão? Sabendo que a razão semelhança entre eles é 2. Então, o número 2 é que eu vou utilizar aqui para poder substituir. No caso, vai ser 2 ao quadrado igual a A1 sobre A2. Qual vai ser o resultado nesse meu A2? O resultado dele vai ser 4. Que a área do polígono menor mede 4 centímetros. Aqui vai ser 4. Certo? Aqui agora eu vou passar aqui para o outro lado. E vou armar essa minha operação, para poder encontrar o resultado final. Que é 4 vezes 2 ao quadrado, que vai ser igual a A1. Repete 4. Faz aqui a operação da potência. 2 ao quadrado, 4, igual a A1. Continua aqui embaixo, 4 vezes 4, 16, igual a 1. Ou seja, o A1 é igual a 16 centímetros. Sendo que eu coloquei também aqui uma observação mais abaixo. Lembre-se que 4 centímetros ao quadrado é o denominador porque a razão de proporcionalidade é maior que 1. Caso contrário, seria o numerador. Ou seja, caso ao contrário, que ele diz bem aqui no enunciado. Se no caso fosse 1, a gente iria trabalhar aqui o inverso. Viu? O meu A1 seria 4 e aí eu iria continuar a resolução com o meu A2. Então, sempre na hora que vocês forem resolver a operação envolvendo figuras semelhantes, dê uma analisada na questão, observem os valores relacionados para poder vocês fazer a resolução e a fórmula também. Às vezes a gente vê até um nome complicado, pessoal. Ah, professor, não sei o que, razão de semelhança, complicado. Mas é isso, se a gente for analisar a forma de resolução, ela é bem simples. Tá? É só você memorizar o conceito da fórmula que vocês irão utilizar para poder encontrar a resposta final, viu? Então, essa mesma regra vale até aqui também nessa primeira. Que se a gente for pegar qual vai ser aqui o valor da razão dessas duas figuras, vou tentar fazer bem aqui para vocês, né? Que é 1 por 2. Aqui eu não posso. Aqui um zero. Acrescentar aqui uma vírgula e aqui vai ser 5. 5 vezes 2, 10 para 10 nada. Ou seja, qual vai ser o valor da razão dessas duas figuras semelhantes? Os valores dela vão ser de 0,5. Viu? Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, nada. Vocês estão conversando demais, pelo amor de Deus. Tô aqui para botar um rock pesado para acordar vocês. E aí, como estamos? Esses primeiros exemplos, tudo compreensível, deu para entender? Alguma dúvida ou não? Tudo ok, Gabriel? Consegui memorizar o nome do Gabriel participando aqui. Mais alguém? Pelo amor de Deus, sou sozinho. Oh, meu Deus. Eu tô aqui, professor. Deixa o Gabriel tá salvando a pátria. A Raíssa. Sim, Raíssa, eu vou colocar, viu? Tá? Claro que não vai estar com as formulazinhas que estão aqui como do jeito aqui que eu já fiz. Mas é até interessante que vocês podem depois aí assistir o vídeo e aí tentar resolver esses dois exemplos novamente, tá? Só para vocês fazerem aperfeiçoamento do conteúdo. E no formulário que eu vou disponibilizar com questões, eu vou também disponibilizar, eu vou fazer agora o download dessa aula, a gravação, e aí, em seguida, eu vou disponibilizar para vocês para poderem assistir novamente, ou quem ainda não conseguiu participar.
para poder em seguida fazer a efetuação da frequência de hoje, tá bom? Então, pessoal, no mais era só, nossa aula aqui se encerra com esses exemplos.